noite. No programa desta quinta-feira, a gente entrevista Padre Antoniel Alves, vigário-geral e pároco da Catedral de Santa Luzia. Vamos falar sobre a campanha da Fraternidade 2026. E ainda, governo do Estado apresenta balanço do Carnaval 2026. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, mas em todo o Oeste, Alto Oeste, Natal, região metropolitana, você também no Seridó, você, Brasil, mundo afora, pelo tcmplay.tv.br. É sempre uma grande satisfação ter você sempre aqui conosco, ao vivo, aqui na TCM. E você que nos acompanha também na reprise, no YouTube, muito obrigado pela audiência de sempre. Hoje nós vamos falar sobre esta iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que é a campanha da fraternidade. A gente fala também um pouquinho sobre quaresma, enfim, e sobre essa temática, né? Fraternidade e moradia. Por que é importante a gente falar sobre isto também num programa que é de política? O Padre Antoniel Alves vem trazer mais informações aqui para a gente, tá bom? Fique aqui conosco, participe também. Tem alguma dúvida sobre esta temática da campanha da fraternidade? Manda mensagem no nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp, 988028941. Bem, começa amanhã, sexta-feira, os atendimentos da Carreta da Saúde do programa Agora Tem Especialistas do Governo Federal. Acompanhe. Nesta sexta-feira, dia 20 de fevereiro, a partir de 10 horas da manhã, estarão presentes aqui em Mossoró o superintendente do Ministério da Saúde do Rio Grande do Norte, Jaumir Simões, e a governadora do estado do Rio Grande do Norte, a professora Maria de Fátima Bezerra. Eles farão um anúncio dando início aos atendimentos da Carreta da Saúde da Mulher do programa Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil. Com foco no diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero, a Unidade Móvel de Saúde do Governo Federal ofertará consultas de mamografia e de ultrassonografias transvaginais para pacientes do SUS, agendadas e encaminhadas pelo município. Essa iniciativa é muito importante, né? Tem o objetivo de desafogar uma fila enorme que existe para atendimentos com especialistas. Então, se você tem alguma dúvida, fique aqui sempre no Jornalismo TCM, porque durante um mês a carreta vai ficar aqui por Mossoró, mas você vai sempre acompanhar alguma entrevista, vai ter reportagens para falar sobre quais são estes atendimentos. Quem sabe também aqui no cenário político a gente fala sobre o assunto, tá bom? Mas para vocês que têm pressa, né, sobre este assunto, hoje, agora há pouco, no Jornal das 6, lá da 95, o Tássio Araújo e a Elisângela Moura, eles conversaram com a equipe que coordena a presença desta carreta e estes atendimentos aqui em Mossoró. Então, clica lá no YouTube, 95 FM Mossoró, no Jornal das 6, já para você ir se adiantando, né, com relação a estas especialidades, como é que funciona estes atendimentos. Qualquer dúvida, é só você ir até lá na Estação das Artes para você buscar mais detalhes, tá bom? Bem, para a gente iniciar aqui a nossa entrevista de hoje, vamos primeiro ouvir o boa noite, né, do Padre Antoniel Alves, que é vigário-geral da Diocese de Santa Luzia e pároco lá da Catedral de Santa Luzia. Padre, boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Boa noite, boa noite a quem nos acompanham através desse veículo de comunicação. É uma alegria poder mais uma vez estar aqui pelas câmeras da TCM, chegar a todo o estado do Rio Grande do Norte e a tantas localidades, falando um pouco sobre as realidades da igreja, que está dentro de uma sociedade que, por si, é um ambiente político. A gente vai falar sobre a campanha da fraternidade, mas antes vamos ouvir o bispo Francisco, porque o bispo ele teve, sim, contato aqui com a nossa reportagem, falar um pouco sobre quaresma, nesse período que começou ontem, na quarta-feira de cinzas, vai seguir pelos próximos 40 dias, mas o bispo aqui da Diocese de Mossoró, ele falou com a nossa reportagem sobre a campanha da fraternidade. Acompanhe.
A igreja no Brasil, desde 62, né, nós começamos aqui com uma pequena sementezinha no Rio Grande do Norte, Inísia Floresta, que depois se espalhou como campanha, como momento de reflexão para a igreja no Brasil, e é uma das marcas da campanha da fraternidade. Nós dizíamos que a dimensão da solidariedade está intrinsecamente relacionada à vivência desse tempo. No Brasil, a cada ano a gente chama ao foco de nossa atenção uma das realidades que clamam pela ação pastoral da igreja, mas também por uma reflexão a partir dos dramas de nossa realidade. Esse ano, no centro de nossa reflexão, na campanha da fraternidade, está a questão da moradia, né? Fraternidade e moradia, que é um dos dramas da nossa realidade no Brasil. E o lema que nos anima é olhar para Jesus, que veio morar entre nós. Ele veio morar entre nós, ele assumiu a nossa condição humana e, claro, veio para nos dar essa dignidade, para que a gente possa viver nesse mundo, habitando esse mundo como a nossa casa, a nossa morada. Então, cabe-nos uma reflexão. A Igreja no Brasil propõe ciclos de meditações para isso. As nossas comunidades receberam já o material para refletirem. Depois, há uma via sacra também que leva em consideração também o vínculo entre a celebração da dor e da paixão de Cristo com a celebração da dor e da paixão humana, sobretudo nessa realidade nossa da falta de moradia. Nós estamos assistindo também na nossa cidade, aqui em Mossoró, o drama daqueles que habitam na cidade, né, sem teto. Tudo isso a gente precisa levar em conta. A gente convida a todos a viverem intensamente esse tempo, claro, numa renovação profunda, intensa, pessoal, mas sobretudo nesse abraço fraterno, onde nós, como irmãos e irmãs, vivemos a nossa fé e projetamos sobre o mundo também o desafio de iluminá-lo com a luz transformadora do Evangelho. O bispo Dom Francisco de Sales falando aqui sobre justamente a campanha da fraternidade, trazendo essa palavra no início do nosso cenário de hoje. Mas vamos aqui com o padre Antoniel Alves. Padre, quando a gente vê o documento, quando a gente vê, né, toda a argumentação com relação à campanha da Fraternidade 2026, vem à tona sobre um direito que é essencial também para todos nós, que é o direito à moradia digna, como um direito humano e também cristão. Como é que, a partir desta temática, a Igreja aborda essa problemática que é também de boa parte do povo brasileiro? Então, a campanha da fraternidade, Dom Francisco, ele até fundamentou bem, ela inicia ali na década de 60, em Inísia Floresta, quando aqui, nessa pequena cidade do nosso estado do Rio Grande do Norte, aproveitou o tempo da Quaresma e escolheu uma temática que pudesse ser refletida e, a partir da reflexão, tirar um gesto concreto. Porque é muito fácil falarmos de conversão, refletir sobre a conversão, mas a conversão ela precisa se tornar concreta. Eu não posso falar de conversão, eu preciso me converter. E a conversão ela se demonstra em atitude. Por isso, desde 62, depois ela se espalhou pelo Nordeste e o Brasil CNBB adotou como uma campanha da fraternidade. E então, todos os anos, no período da Quaresma, se adota um tema, geralmente um tema de cunho social, outros de cunho ecumênico, onde as igrejas podem refletir juntos. Então, esse ano, há 2 anos atrás, na verdade, a Comissão de Campanhas da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ouvindo as pastorais que estão mais ligadas às situações mais precárias de moradias nas cidades, onde tem mais, as comunidades de favelas, em situações ainda mais precárias, eles disseram de que é urgente que o Brasil, a igreja no Brasil, faça uma reflexão sobre a dimensão da moradia. Porque quando a igreja traz uma temática como essa para a reflexão, não é simplesmente para que a gente reze, é também. Nós rezamos por essa situação, mas nós chamamos a atenção da sociedade e nós trabalhamos a consciência. Quando Dom Francisco diz que nós já estamos com um material para que as comunidades trabalhem,
Então, a maioria das comunidades do nosso Brasil, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte e à Amazônia, vai refletir de forma unificada sobre essa temática. Então, muita gente que acha que não é um direito seu ter uma moradia digna, num momento de reflexão como essa, pode, no mínimo, se perguntar: por que eu não tenho uma moradia digna? Ou por que eu não tenho moradia? Porque veja só como leva a sério a CNBB a campanha da fraternidade. Há 2 anos que vem sendo feito um estudo. E o que é que a CNBB detectou através da comissão de campanhas? De que existe um déficit na dimensão da moradia em nível nacional. Um déficit quantitativo e um déficit qualitativo. No déficit quantitativo, diz o estudo da CNBB, de que é de 6 milhões de moradia, ou seja, faltam 6 milhões de moradia. Tem 6 milhões de família, ou 6 milhões de pessoas mais, um número maior, de que não tem moradia nenhuma. Esse é o déficit quantitativo. Mas temos o déficit qualitativo, que é de 26 milhões de moradias em situações precárias. Casas de pau-la-fita, ainda casa de taipa, de papelão, de madeira, que são casas, residências sem a mínima possibilidade de oferecer segurança a uma família. Quando a igreja que está nesses ambientes percebe isso, diz: não, peraí, a gente precisa trazer esse tema para reflexão. Porque trazendo para reflexão, não é somente dentro da igreja que a gente faz essa reflexão, como a gente está fazendo aqui agora, que alarga para o cenário político, para as políticas públicas, e faz com que os nossos governantes, com que a sociedade como toda não feche os olhos a um problema que às vezes dizemos: não é meu. Por quê? Porque eu tenho uma casa boa, uma casa com segurança, mas eu preciso, como irmão, como fraternidade, pensar que tem gente que também não tem. Bem, antes de a gente voltar aqui à nossa entrevista, tem informação. O governo do estado divulgou o balanço do Carnaval 2026. Em comparação com 2025, houve redução de 54% nos registros de ocorrências. Acompanhe. O governo do estado apresentou nesta quinta-feira o balanço da Operação Carnaval Seguro 2026. De acordo com a governadora Fátima Bezerra, neste ano o Rio Grande do Norte obteve um dos melhores resultados desde 2019. Reflete, o trabalho integrado que nós temos feito, com muito planejamento estratégico, com investimentos contínuos que a gente vem fazendo exatamente na segurança pública, consolidando exatamente o nosso estado, o quanto tem avançado nessa área, como o estado mais seguro do Nordeste, o 4º em todo o país. Portanto, aqui, meu agradecimento às nossas forças de segurança, a todos os agentes de segurança que durante esse período atuaram de forma muito dedicada, trazendo segurança, trazendo tranquilidade para o nosso povo. A Operação Carnaval Seguro contou com mais de 8 mil agentes mobilizados em todas as regiões do Rio Grande do Norte, com um investimento superior a 10 milhões de reais para garantir a segurança e a tranquilidade dos foliões nos 4 dias de festas. Em comparação com 2025, houve redução de 54% nos registros de ocorrência. Também foi registrada a queda de 72,5% nas infrações penais de menor potencial ofensivo. Durante os dias de folia, nenhum homicídio foi registrado no estado. Nós avaliamos com pleno êxito, porque tudo que foi planejado, que foi programado, foi executado por cada instituição. Houve uma integração, um trabalho integrado de todas as instituições, onde o efetivo policial e o efetivo das demais instituições foram empregados e garantiram a segurança dos foliões e das pessoas da comunidade onde aconteceu o evento. Não registramos nenhum crime de maior potencial ofensivo nos locais carnavalescos, então é um dado muito importante para todos nós e mostra essa integração, o esforço. Outro dado destacado foi a ausência de registro de feminicídio em todo o Rio Grande do Norte durante o Carnaval.
O governo atribuiu o resultado às ações preventivas e à campanha Se Liga ou Eu Ligo 180, que reforçou a importância da denúncia e do combate à violência contra a mulher. O carnaval se encerra com essa média a celebrar, mas o nosso trabalho continua, até porque é pedagógico, é constante, é de desconstrução do machismo, né? A gente percebe também que esse é um fenômeno nacional, inclusive. Mulheres têm morrido pelo simples fato de serem mulheres, mas a gente precisa preservar a vida das mulheres e que elas estejam seguras no carnaval e durante todos os dias do ano, vivendo longe de qualquer tipo de violência. Os números ganham ainda mais destaque diante da grande movimentação registrada nos principais polos carnavalescos do estado. Apodi, Natal e Caicó estiveram entre as cidades com maior público durante o carnaval. Quem ganhou foi o povo do Rio Grande do Norte, porque quando a gente diz nenhum feminicídio, nenhum homicídio, o que está por trás disso? Vidas que estão sendo preservadas. E, ao mesmo tempo, o que isso traz? Traz alegria, mas traz algo fundamental, que é movimentar a economia, gerando oportunidades e melhorando a renda do nosso povo. Então, estou muito feliz. Pois é, uma questão que é bastante interessante nesse processo de segurança do carnaval é que, por várias vezes, eu escutei das pessoas o seguinte: não está somente seguro, nós temos a sensação de segurança. É isso que precisa existir, não apenas em períodos de grandes festas. A gente precisa ter essa sensação de segurança durante todos os dias, independentemente se é festa ou não. Então, a gente quer sair de casa com a mesma tranquilidade de que a gente vai curtir uma festa em Apodi, como a gente viu ali como exemplo, em Caicó, porque assim era esse pensamento, né, das pessoas. Não, pode ficar tranquilo lá. Claro que a pessoa tem cuidado ali com o celular, com o dinheiro, né, mas a tranquilidade, por quê? Porque tem policiamento, tem segurança, né? Então, essa sensação precisa ser durante todos os dias do ano, mas, de fato, algo a ser comemorado, a redução desses índices, e a gente espera que isso possa se tornar muito mais comum para todos, né? Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o padre Antoniel Alves. Padre, no bloco anterior o senhor falava sobre números, né? Números que trazem essa realidade do Brasil, onde faltam casas, qualidade para essas casas, mas existe também o embasamento bíblico, né? O embasamento da vivência de Jesus sobre esta temática, né? Então, o que o senhor pode falar sobre isto? E aí eu chamo a atenção, né, porque a gente está falando aqui sobre um assunto que é muito sério. E quando a gente fala sobre assuntos sérios que realmente transformam vidas, a gente fala sobre um embasamento que existe na Bíblia, não é concordando ou discordando do que você acha, mas do que está sendo trabalhado. Então, com base no que está lá escrito, que tem na palavra, padre, como é que vocês trabalham também durante este período? Então, a campanha da fraternidade, ela traz sempre um tema. Esse tema abrange uma realidade da sociedade e é escolhido sempre um lema. E o lema é sempre uma passagem bíblica que ilumina aquele tema, que ajuda a refletir sobre aquele tema. Então, esse ano, 2026, o tema é fraternidade e moradia. E o lema é do Evangelho, início do Evangelho de São João: ele veio morar entre nós. É o próprio Jesus. Então, resgata a dimensão da encarnação. Por isso, quando nós falamos de moradia, nós falamos de uma escolha que Deus fez. Deus fez uma escolha de morar conosco. Quando nós, por exemplo, e aqui entramos na dimensão religiosa, fazemos uma reflexão de dizer: não, eu não preciso me envolver com isso, porque isso não tem nada a ver com a fé, isso não tem... Não, nós não vivemos numa realidade etérea. A igreja não está num espaço metafísico. A igreja está numa sociedade que o próprio Deus fez questão de estar conosco. No Antigo Testamento, Deus habitava com o povo no deserto através de uma tenda. Em Jesus, Deus veio habitar entre nós e encontrou o primeiro problema de habitação, porque ele não encontrou onde morar. Em Belém, não tinha um teto que pudesse acolher Deus. Então, ele encontrou um problema. Então, Deus entende da falta de moradia, porque ele não encontrou uma moradia em Belém.
Quando nós olhamos para essa realidade e dizer que Deus veio morar entre nós, Ele veio habitar entre nós, aí nós entendemos que, então de fato nós devemos nos responsabilizar, devemos também assumir uma postura muito clara, muito consciente nessa realidade. Existem muitos irmãos. Nós entramos na nossa casa e temos a segurança de que não vai chover dentro dela. Mas tem muita gente que quando vê um relâmpago, um trovão, começa logo a ficar preocupado, porque sabe que a água vai invadir aquele espaço. Por isso, contemplando essa passagem bíblica de que Ele veio morar entre nós, é porque Ele se importa. Ele se importa com esta realidade e que chama a cada um de nós a se importar também com essa realidade e a transformar essa realidade a partir não só da reflexão, como o próprio tema, ou melhor, o próprio objetivo geral da campanha da fraternidade, que é refletir e agir em prol da transformação dessa realidade, juntando força, igreja, sociedade, políticas públicas, que possamos refletir, pensar e trazer possíveis apontamentos de soluções imediatas para o que nós temos apontado, desses 6 milhões de residências que faltam, 26 milhões de residências que não são ou que não estão aptas à habitação. E nós temos ainda mais aqui dados que são realmente importantes de serem mencionados, porque quando a gente fala sobre estas necessidades, nós temos aqui 55 milhões de pessoas que vivem sem saneamento básico. Mais de 300 mil pessoas que vivem na rua, 12.348 favelas no país, regiões norte e nordeste são as mais afetadas. Então, de fato, é uma problemática que atinge todo o Brasil, e a campanha ela chega em todo o Brasil, ela é ouvida realmente por quem precisa, tanto a população, quem frequenta a igreja, quem não frequenta a igreja, a classe política, Padre. Exato. Aqui, quando nós fazemos uma reflexão como essa, por isso que a gente agradece imensamente a abertura desse espaço para falar desta temática, mas em todos os lugares, nós temos esse momento. Inclusive, o nosso bispo Dom Francisco está viajando na madrugada desta quinta para sexta-feira, vai passar a sexta-feira em Campina Grande, na abertura da campanha da fraternidade no nosso Regional Nordeste 2, que compreende os estados, que compreende o nosso regional, e ali, com forças políticas, da sociedade, faz a abertura. Depois teremos, nesse final de semana, e nos 2 vicariatos, tanto em Pau dos Ferros quanto aqui em Mossoró, a abertura a nível de diocese. Então, de forma capilar, o tema da campanha da fraternidade ele é refletido de uma forma geral, quando se celebra na catedral, mas também naquela menor das comunidades se chega um subsídio que durante as 4 semanas da quaresma é refletido, é pensado, e aí trabalha a consciência das pessoas, sobretudo para que quando chega, por exemplo, em momentos de campanha política, momentos eleitorais, as pessoas, quando recebem aqueles que se candidatam a ser seus representantes, tem a consciência de perguntar o porquê que aqui não tem saneamento básico, por que eu não tenho uma moradia digna, por que eu não tenho moradia. Essas perguntas, porque às vezes as pessoas acham que não tem e está tudo bem, a minha moradia não é boa e está tudo bem. Não está tudo bem, vai estar tudo bem quando cada um tiver o direito básico de sobrevivência. Uma moradia digna, onde possa educar seus filhos, onde possa voltar do seu trabalho e ter uma segurança para estar com seus familiares. A campanha também tem, além disso que o senhor menciona, atitudes práticas para o conhecimento da realidade local. A gente sabe da necessidade, a gente tem os números gerais, mas nas paróquias, nas cidades, existe esse trabalho também deste levantamento, do apontamento, olha, determinada região precisa desta atenção. Existe também esse trabalho local, pai? Cada paróquia ela é chamada a fazer o seu estudo e a sua aplicação na sua realidade. Mossoró, nós temos 9 paróquias dentro da cidade de Mossoró. Nos outros municípios, cada município é uma paróquia, ou mais de um município compõe uma paróquia. E ali, cada padre é chamado, a partir da reflexão, fazer a avaliação final. Porque depois, você veja que a igreja ela tem uma capacidade de chegar em ambientes que a sociedade civil em si não chega, porque nós estamos em todos os lugares. Então, a gente consegue, por exemplo, concluir uma campanha da fraternidade como essa, que termina no Domingo de Ramos, nesse período de campanha, de poder dizer em Mossoró,
qual é a real população de rua. Porque aí nós temos, eu sei mais ou menos na minha paróquia da Catedral, o Padre Ítalo sabe na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, então a gente consegue ter esse dado a partir dos agentes de pastoral que atuam nas diversas localidades, nos diversos bairros, nas ruas, nas comunidades rurais. A gente tem como oferecer posteriormente dados mais concretos dessa realidade. Então é algo que chega até nós dessa forma, um número como 6 milhões, 26 milhões, tá, mas é a nível nacional. Quando a gente termina uma campanha da fraternidade como essa a nível local, a gente tem a realidade local. E como é que nós vamos agir para transformar essa realidade? Por isso que é importante, primeiro, esse momento de reflexão, o ver. Depois a gente analisa, é o julgar, e depois a gente é chamado também a agir. Concretamente, como é que a igreja vai atuar? Ela já está atuando. A partir dessa reflexão, de propor a reflexão e de trazer à tona um problema grave, um problema urgente. Mas depois também a gente coloca a mão na massa para dizer, nós estamos juntos para colaborar com a transformação dessa realidade. Eu separei aqui o hino da campanha da Fraternidade 2026, mas eu gostaria de mostrar antes o cartaz. Tem como a gente subir o cartaz? Ainda não, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o hino, né? O hino oficial da campanha da Fraternidade 2026, que é a expressão musical da mensagem que se quer fazer ecoar por meio do tema da campanha da Fraternidade, que é Fraternidade e Moradia, e do lema Ele Veio Morar Entre Nós. Vamos acompanhar. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro da espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia, no presépio da simplicidade. Vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Onde faltam direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso, ergue a voz com firmeza e ardor. Quando o amor for tijolo entregado e a justiça a nossa missão, cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilha brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Portanto, acompanhou este hino que vai ser realmente cantado durante estes próximos dias, e a gente observa a força que tem, né, esta mensagem. E, padre, já a gente mostra aqui na tela o cartaz, né, da campanha, mas a gente percebe, não só pela letra, mas pelas imagens aí do hino, que o Brasil, ele não é um país pobre, ele é um país desigual.
que a igreja pode ensinar sobre isto também, para além da campanha da fraternidade? Quando nós olhamos a realidade da campanha da fraternidade e trazemos temas sociais como esse, temas às vezes relacionados ao meio ambiente, é exatamente para compreender isso. Quando nós olhamos a obra da criação, nós contemplamos que Deus fez tudo bom, e do que Ele fez, todos podem viver. O problema é que há uma concentração de muito na mão de poucos, e muitos necessitando às vezes do básico para sobreviver. Então, de fato, não faltam recursos naturais, não faltam espaço para moradia, não faltam espaço para plantação, não falta espaço para agricultura. O que há é concentração. Infelizmente, concentração às vezes na mão de uns poucos. Por isso que nós chamamos de desigualdade, o que você falou, há uma desigualdade social. Que aí a igreja, com a sua voz profética, como o próprio hino fala, ela não pode se calar, não pode dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu não posso passar na rua e ver que tem uma pessoa morando ali na rua e simplesmente dizer que é porque ela quer estar ali. Não, existe um problema social que eu preciso me envolver, que eu preciso me entender como agente transformador daquela realidade. Então a igreja começa a sua reflexão a partir aí deste momento, da reflexão dessa realidade de que aquela pessoa tem direito. E se ela não está tendo o que ela tem direito, de quem é a culpa? Que parcela de culpa eu tenho como cristão, como religioso? E como é que eu posso colaborar para que ela tenha acesso ao direito que ela tem? Então, são essas perguntas que a gente vai fazendo e a campanha da fraternidade vai ajudando a concretizar, como veio ajudando muito. Se hoje nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, foi fruto da campanha da fraternidade. Se nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, é fruto da campanha da fraternidade. Se nós temos diversas leis hoje, a lei da ficha limpa, fruto de campanha da fraternidade, ou seja, a igreja que se preocupa, que pensa, que traz a reflexão e que faz com que os poderes constituídos transformem em leis. Aí a outra frente da igreja é fazer com que as leis saiam do papel e tornem-se de fato concretude na vida das pessoas. Um abraço para o seu Aldo Ferreira, acompanhando aqui o nosso cenário político. Valeu, seu Aldo. Quem também manda mensagem aqui para a gente: boa noite, mande um alô para Giliane Almeida, esposa Célia, filha Maria Estela, pessoal ligado aqui no nosso cenário político. Giliane, obrigado pela participação, tá bom? Quem também está aqui conosco, Nonato Gomes, Edilene Moraes, no bairro Van Rosado, obrigado pela participação. Quem também está aqui mandando mensagem é o Cosme Rock, obrigado, seu Cosme, mandando um abraço aqui para o padre Antoniel. Bem, vamos mostrar aqui o cartaz é importante também. No iniciozinho do clipe tem, mas aí, pronto. No início do clipe tinha também lá, que você viu, e aqui a gente vê esse cartaz tem um significado também, né, padre? Sim, o cartaz da campanha da fraternidade, ele traz o tema ilustrado. Vocês veem que o plano de fundo é uma cidade, com a silhueta de uma igreja, de prédios, enfim, de arranha-céus. E à frente, destacado, tem uma imagem, uma escultura, na verdade, que é obra de um artista canadense que, uma vez contemplando numa praça de uma grande cidade, viu um morador em situação de rua deitado num banco, E ele pensou nessa imagem e ele esculpiu. Inclusive, ele presenteou o Papa Francisco com essa imagem. Tem alguns exemplares dela espalhados pelo mundo. E aí, o interessante dela, se você pegar a imagem, depois você pesquisa na internet e dá um zoom nos pés da imagem, Porque ele viu um morador em situação de rua. Mas quando ele fez a escultura, ele deixa um espaço no banco, que é para que qualquer pessoa possa sentar. Essa pessoa que está ali, enrolada num lençol, não mostra o rosto, mas nós conseguimos identificar a identidade daquele morador em situação de rua pelos pés, porque nos pés está a chaga de Cristo. Então, profeticamente, a imagem dessa escultura é Jesus Cristo, que não encontrou moradia em canto nenhum e mora nas ruas, perambula pelas ruas da cidade.
é imagem profética para dizer aquilo que, ou aqueles que são invisibilizados para cada um de nós, Jesus está nele. O Senhor está presente nessas pessoas em situação de rua. Jesus está presente nessas pessoas amedrontadas quando não sabe se a água da enxurrada vai entrar na sua casa, se vai ter uma goteira na cama do seu filho. Então Jesus está presente nessas realidades porque, como eu disse no início, ele entende de falta de moradia. Ele não encontrou moradia para nascer. E ainda hoje continua muitas vezes sem ter uma moradia, e nós, enquanto cristãos, enquanto cidadãos, às vezes não estamos nem aí, não estamos preocupados. Não é em dar habitação a Jesus, mas é em dar habitação aos nossos irmãos. E dando habitação aos nossos irmãos, estamos dando habitação a ele, como no próprio discurso escatológico do evangelista Mateus: aquilo que vocês fizerem a um dos meus pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Padre, quais são as atividades previstas pela igreja para esses próximos dias? Tem o lançamento da campanha no domingo, e o que existe de planejamento sobre esse debate? A campanha da fraternidade é aberta no sábado em Pau dos Ferros, domingo às 11 horas na Igreja Catedral, e depois todas as paróquias começam os seus ciclos de reflexões, né? As comunidades pastorais, grupos e movimentos, nas escolas, os grupos jovens, enfim, todos irão fazer a sua reflexão. E aí no domingo de Ramos, nós concluímos a campanha da fraternidade naquela celebração de Ramos com um gesto concreto. Geralmente esse gesto concreto é a igreja que faz uma doação, as ofertas de todo o Brasil, da menor capela à maior basílica do Brasil, é enviada para a sede da diocese. A diocese destina uma porcentagem para o Fundo Nacional de Solidariedade, que é gerido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e uma parte fica na diocese para também um gesto concreto que o nosso bispo irá anunciar no próximo domingo, na missa de lançamento da campanha da fraternidade, onde cada cristão pode colaborar de forma direta e a igreja diocesana pode, de forma concreta também, tornar visível a reflexão que foi feita durante a campanha da fraternidade, que não se conclui no domingo de Ramos, se conclui o período de campanha da fraternidade, mas a reflexão continua ano adentro. Padre, e para que esta reflexão, para que esse momento ele seja de fato absorvido pelas pessoas, a compreensão da temática, enfim, e que vai se seguir não só pelos próximos 40 dias, como o senhor mesmo diz, mas que sirva de fato até, quem sabe, o dia de votar, né? O que as pessoas podem fazer para além do gesto concreto, né? Que é administrado pela igreja, mas o que as pessoas podem fazer neste período, né? Como uma iniciativa própria dentro desta temática, na rua de casa, no bairro, na cidade de um parente, observando esta situação, o que é possível ser feito? O primeiro ponto é a consciência de fraternidade. Quando eu crio essa consciência de fraternidade, eu passo a me importar do ponto positivo com a vida do outro. Então, se no meu bairro eu vejo que tem alguém que não tem uma moradia digna, eu preciso me importar com aquela realidade. Eu posso fazer algo concretamente, eu tenho condição de ajudar aquela moradia a se tornar mais digna? Se sim, é um gesto concreto que é possível ser feito. Mas às vezes não, às vezes eu consigo manter somente a minha casa. Mas quando eu ajudo na dimensão da reflexão, quando eu abro o coração para pensar, para refletir, e aí como foi dito, né? Chega-se um período de campanha. Inclusive, quando eu aprendo conscientemente a ler um projeto de campanha, coisa que ainda nós necessitamos criar essa cultura de conhecer os nossos candidatos, aqueles que se colocam à disposição do serviço da comunidade, de ler um plano de campanha, de entender se aquele plano de campanha envolve essa realidade de alguém que não tem uma moradia. Não, às vezes o problema é que nós só pensamos no eu. Se aquele candidato, se aquele projeto político me beneficia, não estou pouco me importando com o outro. Então acredito que o principal aqui, nesse primeiro momento, é trabalhar a consciência de fraternidade. O problema do outro também me atinge. Por quê? Porque o outro é meu irmão. E se é meu irmão, eu preciso me importar
e tentar transformar a sua realidade para que ele tenha vida digna como eu quero ter vida digna. Agora, claro, que se materialmente também eu posso colaborar com aquele que está próximo, também eu devo fazer. Se eu posso falar em nome dele, eu falo. Então, esses gestos concretos, mas pequenos, ajudam. Padre Antoniel Alves, vigário-geral da Diocese de Mossoró, pároco da Igreja Catedral, muito obrigado por ter vindo conversar conosco sobre a campanha da Fraternidade 2026. Agradeço o espaço, aproveitem esse tempo de quaresma, é um tempo de conversão, um tempo de reflexão, de estudar, de refletir, mas também de agir. Que seja um tempo de transformação da nossa mentalidade. O outro é meu irmão, portanto, faz parte do meu projeto de felicidade, a felicidade dele também. Seja sempre bem-vindo, Padre. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.